Bom, enquanto a gente está fazendo o slide chegar, então eu vou só me apresentar. Então, eu sou a Roberta, eu me considero uma pessoa de pessoas, né? E isso tanto na Trinca, onde eu atuo como head de pessoas e cultura, quanto na vida, porque para mim essas relações, as conexões que a gente faz junto com as pessoas é realmente o que mais importa, é o que fica, né, no fim da história, assim. Empresas são lugares, lugares são lugares, o TDC é um lugar, né? Mas as relações que a gente cria, as conexões, no fim, é o que deixa aquele legado de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente passou. Então, coisas que eu acredito e valorizo são o olho no olho, o aperto de mão e o tom de voz. Mesmo que dentro do remoto isso tenha ficado um pouquinho diferente, mas a gente consegue, de alguma forma, mesmo remotamente, conseguir trabalhar esses valores, né, e criar essas conexões e relações de uma forma mais humana e empática. E sou entusiasta do trabalho colaborativo, trago isso tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal. Eu acho que sozinho a gente não é ninguém e juntos a gente realmente consegue criar coisas maravilhosas. E também sou amante do universo da tecnologia, passei por empresas de tecnologia e empresas de não tecnologia, mas eu digo que quando o bichinho da tecnologia te pica, assim, é difícil tu sair 100% da área, quando vê tu vai dar uma voltinha e volta, né? Então, profissionalmente, e aí acho que é legal trazer como passei por uma trilha de carreira, fiz muitas coisas na minha vida. Eu iniciei na área de RH, passei por indústria, trabalhei na Doratex, trabalhei na Dell, passei por áreas dentro da área de RH. Depois disso, trabalhei com coisas nada a ver com RH. Eu fui ter uma empresa própria, familiar, de sistema de segurança. Fiquei 5 anos nessa empresa, fiz eletrotécnico no meio desse caminho. Obrigada. Depois disso, fui trabalhar como suporte comercial, fui trabalhar como comercial, aí de novo em empresas de tecnologia, e aí voltei para a área de pessoas. Então, assim, fiz uma longa volta para me descobrir e chegar onde eu estou hoje. E agora sim. Boa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Ikigai e o Personal Mapping, que são duas ferramentas, né? Mais ou menos duas ferramentas, que me ajudaram há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu conheci o Ikigai, e aquilo foi uma quebra de paradigma na minha vida, assim, e há uns 4 anos atrás eu conheci o Personal Map, e a conexão dessas duas coisas fez um boom na minha cabeça, e eu disse assim, nossa, se eu soubesse disso antes, talvez eu não precisasse ter feito todas essas voltas de carreira aí que eu fiz, e algumas coisas teriam sido mais fáceis. Mas, né, como a gente não sabe o que a vida nos espera, e hoje eu compartilho com outras pessoas para ver se talvez isso gere algum insight e sirva assim como serviu para mim. Então, eu já falei um pouquinho sobre mim. E aí eu vou... Vocês conseguem botar em um módulo de apresentação? É lá na setinha lá, aquela... Não, aquela lá. Isso aí. Uhum. Não. Não, mas não tem problema. Bom, então, assim, tem essa frase, né, da Alice no País das Maravilhas, que diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E muitas vezes dentro da nossa jornada, e aí não só profissional, mas também pessoal, quando a gente não faz ideia de qual é o nosso objetivo, o que nos faz bem, ou o que a gente gostaria, a gente simplesmente vai deixando as coisas acontecerem. E a ideia de estar olhando para essas ferramentas é exatamente refletir e pensar para onde eu quero ir e como eu quero ir, né? Então, quando a gente está falando, e ontem eu participei, anteontem eu participei da trilha de agilidade, ontem eu participei da trilha de RH ágil, e as pessoas falaram muito, né, qual é o problema que eu quero resolver, qual é o problema que eu quero resolver. E quando a gente pensa na nossa vida, né, qual é o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas, por que eu estou escolhendo determinados caminhos. E quando a gente fala sobre escolhas, é importante a gente lembrar que o tempo todo a gente está escolhendo. Né? Tá aqui hoje no TDC, palestrando nesse palco, foi uma escolha que eu fiz de não estar no remoto.
E acreditem ou não, eu comprei a passagem errada. E custava R$3.000 para remarcar. Eu devia ter viajado ontem. E aí eu fiquei assim, não, mas olha só, quero estar lá no presencial, neste palco. E aí eu tive que, né, comprar uma passagem de volta, a duras penas, mas assim, foi uma burrada que eu fiz e é isso, né? A vida toda são escolhas. E no momento que eu escolhi fazer isso, eu deixei de fazer alguma outra coisa com o dinheiro dessa passagem que eu escolhi para estar aqui, então. O tempo todo é isso, né? O tempo todo a gente está escolhendo e abrindo mão de algo para fazer alguma coisa. Então, quanto mais consciente a gente tiver das escolhas que a gente está fazendo, talvez mais alinhado com um objetivo maior a gente consiga estar indo. E aí, eu vou trazer a primeira ferramenta, né? Que é o Personal Mapping, que é o mapa pessoal. E essa é uma ferramenta que ela vem do Management 3.0, e ela serve para a gente poder compartilhar informações sobre uma pessoa. Então, dentro do Personal Mapping, eles trazem essa ferramenta para fazer algumas atividades em time, para que as pessoas possam se conhecer melhor. E eu trago ela aqui com uma proposta para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente aplica essa ferramenta conosco, né? A gente vai colocar o nosso nome no centro e, a partir dali, a gente vai criar categorias da nossa vida e começar a fazer ramificações, né? E explicar mais detalhadamente cada uma das etapas da nossa vida. Então, eles dizem que o ideal é que a gente tenha no mínimo 8 categorias, mas podem ser mais. E aí aqui, vamos pegar esse exemplo aqui da Suzane, onde ela traz, né, como categorias casa, educação, trabalho, hobbies, família, amigos, valores, metas e objetivos. E aí ela vai abrindo cada um dessas categorias, né, e exemplificando o que faz parte daquele item ali. Então, por exemplo, se a gente for pegar a parte de família, ela diz ali, ó, eu tenho filhos, e aí eu tenho 2 filhos, uma pessoa de 8 anos, uma pessoa de 12, os nomes são esses, e ela pode seguir abrindo se ela quiser, né? Eu tenho um marido, que é o Greg, e aí a gente vai fazendo isso para cada uma das áreas da nossa vida, e no fim a gente vai ter um mapa da nossa situação atual, aonde eu estou hoje e tudo que engloba a minha vida neste momento, né? Então, nos ajuda realmente a tentar enxergar um pouquinho por uma outra perspectiva aonde a gente está. E aí depois eu vou tentar conectar isso com outras coisas para a gente seguir fazendo algo. E aí eu trago aqui o Ikigai, né? Eu falei como uma ferramenta, mas na verdade o Ikigai ele não é uma ferramenta, ele é uma filosofia de vida, é uma forma da gente viver a nossa vida. E é uma palavra que vem da combinação de Ikiru, que significa viver, com Kai, que significa a sensação do que se espera. Quando a gente junta essas duas palavras, a gente tem um significado que é uma razão para viver, né? Quando a gente fala de uma palavra mais comum usada para isso, é o nosso propósito. Né? O nosso propósito de vida, o porquê que a gente está aqui no mundo e como é que a gente faz tudo isso acontecer. E aí eu vou trazer para vocês como que a gente pode chegar no nosso Ikigai, como é que a gente pode chegar no nosso propósito. Eu sei que existem, além dessas, várias outras técnicas e formas da gente tentar encontrar isso. Mas primeiro, eu quero trazer algumas qualidades que são essenciais para que a gente consiga realmente chegar nesse Ikigai. A primeira delas é deixar claro que é um desafio. Porque não é fácil, não é da noite para o dia que a gente vai sentar. A primeira vez que eu vi essa ferramenta, tentar montar o meu Ikigai foi bem difícil. Eu montei, não cheguei em muita coisa, assim, não sei, eu não estava com as ideias muito claras, eu acho, naquele momento. Mas a partir daquele momento eu comecei a pensar sobre, será que aquilo ali está fazendo sentido? Será que tem alguma coisa que eu posso modificar? Então, é um desafio, mas é uma busca constante. E por isso, é uma escolha. Porque eu posso simplesmente deixar isso de lado e seguir vivendo minha vida lá, né? Conforme Alice no País das Maravilhas, né? Sem saber o porquê que eu estou fazendo determinadas escolhas e indo para determinados caminhos. Ou eu posso dizer, olha, eu queria entender qual é o meu propósito e tentar casar minhas escolhas com isso, né? E aí tomar decisões talvez mais assertivas em busca do que a gente gostaria.
É um comprometimento, né, de tempo e de crença, porque realmente eu tenho que entender que aquilo vai gerar um valor na minha vida, então tem essa parte de crença no sentido de, sim, isso faz sentido para mim, e eu quero buscar e eu quero mudar a forma como eu encaro a vida a partir daquele momento, e ao mesmo tempo ele exige tempo e dedicação, porque como não é fácil de encontrar, a gente tem que estar buscando o tempo todo e a gente também tem que estar tentando caminhar alinhado com isso. Então, não é uma coisa simples. Mas digo que está aqui no TDC e está aqui hoje no presencial, está alinhado com o meu propósito de vida. E ele aumenta a nossa sensação de bem-estar, porque quando a gente está fazendo alguma coisa que está alinhado com os nossos propósitos, isso aumenta o nosso engajamento, isso aumenta a nossa motivação, isso faz com que a gente se sinta mais leve e fluido. Quando a gente faz as coisas simplesmente por fazer ou não entende muito bem o porquê que a gente está fazendo aquilo, muitas vezes isso pode gerar estresse, ansiedade, medo, tensões, que aí tem todas as questões de saúde, né, que a gente sabe, que estão atreladas a isso também. E aí, o que o Ikigai traz? Por que a gente fala deste propósito, né? Ele é um propósito e uma filosofia de vida, porque ele busca equilibrar quatro categorias da nossa vida, que são extremamente importantes. E que são, né, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Então, são conexões diárias extremamente importantes que se conectam e se equilibram, né? A gente tenta achar o equilíbrio dessas 4 áreas para daí sim ter um propósito que vai trazer uma vida mais equilibrada e relevante. E aí, como é que a gente começa a entender e chegar nesse propósito? A primeira coisa é se questionar sobre essas 4 categorias que eu comentei, né? Então, o que eu amo fazer? E essa é uma pergunta que às vezes é difícil, assim, né? Tipo, quando me perguntaram para mim, o que eu amo fazer? Eu disse, nossa, não sei o que eu amo fazer, né? Não sei, tem tanta coisa, e ao mesmo tempo não tem nada, assim, porque amo é muito grande, a gente entra naquela, assim, tipo, amor é uma coisa muito forte, né? Então eu tentei achar algumas perguntas que nos ajudam a entender o que é o que eu amo fazer. E a primeira delas é tentar olhar lá para quando a gente era criança. Porque no momento que a gente começa a crescer na nossa fase adulta, a gente começa a ter várias crenças limitantes, várias coisas que bloqueiam aquilo que seria o mais natural. Então, o que eu amo fazer, muitas vezes, está conectado lá atrás. As coisas que me davam prazer, as coisas que me deixavam feliz, e que às vezes a vida adulta ela vem, né, e diz assim, para que isso aqui é besteira. Eu brinco, mas é uma coisa que é real e aconteceu bastante comigo, que na pandemia eu me conectei de novo com algo que sempre foi muito importante para mim na minha vida, infância, adolescência, e que tem a ver com tradições familiares e tal. Minha mãe é artesã, minha avó é artesã, e eu sempre fiz artesanato, desde muito pequena, assim, sempre estive envolvida com algum trabalho manual. E aí a vida é assim, né? A gente trabalha, profissão e tal, e aí tu começa a focar em várias outras coisas e vai esquecendo isso. E a pandemia meio que diz assim, para aí, né? Fica aí recluso e o que tu faz? E aí foi muito louco, porque aí eu voltei a fazer artesanato. E aí, quando eu faço artesanato, eu entro num estado de flow, que é aquela coisa assim, é uma conexão, tipo, você pode, o mundo tá desabando e eu tô tranquila e tá tudo certo. E isso é aquela coisa que é a tua paixão, né? Então, o que te coloca nesse estado de flow? O que te leva para esse lugar, né? Qual é aquela coisa que te deixa em êxtase, que diz assim, nossa, eu queria fazer isso todos os dias da minha vida. Então, apesar de todo nervoso e medo, palestrar é uma das coisas que eu acho que eu gostaria de fazer todos os dias da minha vida, se desse. E surfar também, que é, tipo, toda vez que eu entro na água, eu digo, quero fazer isso todos os dias da minha vida. Então, além de outras coisas, obviamente, né? Mas, assim, tem essas coisas que quando tu faz, tipo, vem esse estralo, assim, nossa, isso bate muito comigo e me deixa muito feliz. O que eu curto fazer no meu tempo livre, que me deixa feliz? O que eu faria se eu pudesse fazer qualquer coisa sem restrições? E aqui eu estou falando de restrições de dinheiro, porque isso, de novo, né? A vida adulta vem e nos dá aquela puxada e diz assim, volta para a realidade aqui, tu queria ser tal coisa, mas não dá, entendeu? Então, assim, será que realmente não dá para ser tal coisa? Ou será só que eu estou podando sonhos e possibilidades da minha vida baseada em
não tenho dinheiro. Será que não tem outras formas de tentar conseguir isso? Né? Da mesma forma como restrição pensando no sentido do que os outros vão pensar se eu escolher isso. Muitas vezes a gente acaba tomando decisões, indo para determinados caminhos, muito mais se preocupando com o que os outros vão pensar do que com o que realmente é importante para a gente. E quando a gente está falando de Ikigai, a gente está falando de ser verdadeiro consigo, porque isso é uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que está conectada com a vida de vocês e que vai fazer diferença nela. Né? Então, eu escuto bastante e quando a gente conversa, né, agora eu já estou rumo aos 40 ali, depois uma fase da vida, a gente começa a ver as coisas por outra perspectiva. Mas quando eu converso com pessoas mais novas, principalmente, às vezes tem aquela coisa assim, meu pai e minha mãe, né? Mas eu estou fazendo isso. Mas olha só, vamos lá, né? Vamos tentar entender. O pai e a mãe foram lá e fizeram um ser humano para quê? Para que ele tenha uma vida plena e seja feliz. Então, se tu fizer uma coisa para o teu pai e para tua mãe, um dia eles vão morrer e o que vai ser o resto da tua vida? Né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente pensa no nosso propósito. E aí, opa, meu Deus. Tem que voltar aqui dando vários spoilers. É que tá dando uma... E aí aqui tem o que eu faço bem. E aí aqui de novo, né? Às vezes tem várias pessoas, e ontem falaram sobre isso na trilha de RH Ágil, que é quando tu pergunta para a pessoa o que tu faz bem, não sei, não faço nada bem. Tá, mas quais são as tuas qualidades, quais são os teus pontos fortes? Não sei, não tenho nada. Gente, ó, alguma coisa vocês fazem. Então, assim, por mais que daqui a pouco pense que não tem, reflete bem ali, porque tem alguma coisa. E aí, o que pode ajudar, né? Se tu sabe, legal, anota o que tu sabe. Se tu não sabe, o que tu pode pensar? Tem alguma coisa que tu te orgulha quando tu faz, que tu diz assim, nossa, eu sei fazer isso aqui, eu consegui fazer. E pode ser uma coisa boba, né? Mas depois a gente vai entender por que essa coisa boba é importante. Mas também tem uma outra dica, que é o que as pessoas te pedem ajuda normalmente. Porque as pessoas estão te pedindo ajuda, normalmente é porque elas acham que tu faz aquilo bem. Né? Então, muitas vezes tem coisas que a gente não imagina sobre a gente, que os outros sabem mais, né? De coisas que a gente pode fazer bem. E também pedir ajuda para as pessoas. Então, se vocês não sabem o que vocês fazem bem, perguntem para outras pessoas próximas de vocês, para ver, porque muitas vezes a gente vai descobrir coisas que a gente nem imaginava. O que eu posso ser pago para fazer? E aí, aqui, a gente está falando realmente de coisas que vão fazer vocês ganharem dinheiro, né? Com o que eu poderia trabalhar? Quais são as profissões que estariam ligadas a isso? E aí, aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o pensar fora da caixa. Porque quando a gente fala de o que eu poderia ganhar dinheiro para fazer, muitas vezes a gente vai naquelas profissões tradicionais, né? Ah, eu posso ser isso, posso ser isso, posso ser isso. Mas beleza. Se eu tentar conectar, por exemplo, com os pilares anteriores, do que eu amo fazer e do que eu faço bem. Digamos, eu amo jogar videogame. Eu faço isso bem pra caramba. Será que não tem uma empresa de game que poderia me pagar para jogar videogame? São possibilidades que às vezes a gente não pensa. E muitas profissões têm surgido disso. Né? E aí hoje estão se tornando profissões de moda, ou ganhe dinheiro para viajar, ganhe dinheiro para não sei o quê. Cara, possibilidades que a gente nunca imaginou lá atrás, que nossos pais nunca imaginaram que existiria um dia. Mas, assim, será que é a gente que está limitando essas possibilidades, sem pensar fora da caixa? Então, pensem fora da caixa também. Porque aí, no momento que a gente pensar, talvez a gente possa encontrar estes caminhos. Né? Se a gente não considera isso uma possibilidade, a gente já bloqueou ali, esse caminho nunca vai existir. E o que o mundo precisa? O que o mundo precisa, aí sim, a gente está falando de uma coisa muito maior, de um impacto global, né? A gente está saindo da nossa bolha e pensando muito maior. E aqui a gente conecta com quais são os problemas do mundo que eu gostaria de resolver. Né? De que forma eu consigo causar um impacto social? E uma coisa para ajudar em relação a isso é quais são as causas que, quando a gente escuta, né, uma notícia ou alguma coisa, o que me abala? O que mexe comigo? Porque muitas vezes são essas coisas que vão estar conectadas com o que eu consigo fazer pelo mundo.
E aí, mapeei todas as respostas, organizei os meus pensamentos, né? E o que eu vou fazer com isso? A gente vai desenhar, né, esse fluxo aqui que vai nos ajudar a encontrar o nosso propósito. No momento que a gente tem todas essas respostas, e aí, de novo, né, gente, talvez vocês não encontrem essas respostas no mesmo dia. Talvez eu vou fazer hoje o que eu amo, semana que vem eu vou pensar sobre o que eu faço bem, e aí depois eu vou complementar com mais uma coisa que eu lembrei que eu não tinha pensado. Então, é importante a gente ir construindo bem essa base, porque ela é o que vai fazer a gente depois estar olhando para as outras coisas. Então, a conexão do que eu amo com o que eu sou bom em fazer vai gerar a minha vocação. O que eu sou bom em fazer e eu posso ser pago para fazer traz a minha profissão. O que eu posso ser pago e o que é bom para o mundo traz a minha paixão. E o que é bom para o mundo e eu amo fazer traz a minha missão. E no momento em que eu olho para isso e eu consigo formar uma frase conectando todos esses pontos, eu vou olhar para a minha missão, vocação, profissão e paixão, e a conexão dessas 4 frases é o meu propósito de vida. Então, assim, parece difícil de fazer, mas vou dizer para vocês que quando a gente faz com vontade mesmo, fica muito claro. A primeira vez que eu fiz foi horrível, realmente. Pensei assim, nossa, não tenho propósito nenhum nessa vida. É um caos. Mas, quando eu consegui fazer depois, olhando de uma outra forma, pareceu assim que clareou, assim, e é muito louco quando clareia. Porque fica muito nítido. E aí, é a gente avaliar se faz sentido. E quando eu falo de avaliar se faz sentido, é lembrar que somos seres mutantes, que a vida muda, que as nossas necessidades mudam, e que isso vai ir mudando ao longo do tempo. Então, hoje pode estar fazendo sentido, amanhã pode não estar mais fazendo sentido, porque, né, somos seres em transição constante, né, e o mundo também. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso. E aí, agora aqui sim, eu venho para a conexão. E se a gente tentar juntar as duas coisas, né? Eu fui lá e descobri o meu propósito de vida. E eu estou aqui com aquele meu mapa pessoal que eu fiz de todas as coisas que eu estou fazendo neste momento na minha vida. O que eu estou fazendo na minha vida está alinhado com o meu propósito? Será que todas essas áreas que hoje estão ali dentro fazem sentido? Elas conectam com o que é o meu propósito maior? Ou está tudo desconectado aqui, cada coisa indo para um lado? No momento que eu consigo tentar conectar isso, as coisas fluem de uma outra forma. E aí eu vou mostrar por quê. Ai, meu Deus, peraí, travou de novo. Dentro do essencialismo, e esse livro é muito bom, para quem não leu, fica uma super recomendação, porque é uma quebra de paradigma na vida. Eles trazem uma coisa que para mim foi muito marcante. Né? Eu sempre digo assim, eu sou aquela pessoa extremamente empolgada. Se me chamar para fazer qualquer negócio, eu vou fazer. Fazia. Né? Estamos aí trabalhando para não fazer. Mas é exatamente por isso. Porque quando a gente se empolga com tudo e tudo é muito legal, ou a gente está atirando para todos os lados, a gente tem um gasto muito grande de energia em várias direções, mas a gente só anda um pouquinho. E quando a gente consegue focar em alguma coisa, a gente consegue usar a nossa energia em prol daquele objetivo e aí sim andar de forma mais rápida. Então, o que eles trazem, né, é que ao invés de correr para lá e para cá tentando fazer tudo, que a gente remova todos os obstáculos para fazer para a execução ser mais fácil. E aí o que eu quero dizer é assim, Roberta, então eu vou focar só na minha profissão a partir de agora? Não. Mas foca na tua profissão alinhada com o teu propósito, na tua vida pessoal alinhada com o teu propósito. Tenta conectar tudo isso alinhado ao teu propósito, porque isso vai fazer com que tu consiga atingir ele de uma forma mais fácil. Ao invés de estar correndo para um monte de lado e tá tudo desalinhado. É fácil, né, gente, a gente se perder na vida e quando vê tá tudo desalinhado mesmo, né? Mas eu acho que é isso, se a gente seguir sempre olhando, quanto mais alinhado a gente conseguir estar, melhor. E aí tem uma frase que para mim me marcou muito e que eu acho que é sempre legal de compartilhar, que diz assim,
Se essa oportunidade não tivesse surgido, o que tu estaria disposto para fazer para conseguir? E aí, quando eu estou olhando lá para todas as categorias da minha vida, né, eu vou lá e descubro assim, ó, por exemplo, assim, dentro dos meus hobbies apareceu lá, sei lá, natação. Porque alguém me convidou, eu achei que era legal. Mas natação, tem alguma coisa daquelas coisas todas lá que eu coloquei? Ou eu só estou indo no fluxo porque alguém me chamou para ir? Será que eu escolheria fazer natação ou eu escolheria uma outra coisa se eu estivesse pensando sobre as escolhas que eu estou fazendo? E quando a gente faz essa virada de chave sobre eu estou só indo ou eu estou escolhendo fazer isso alinhado ao meu propósito, tem uma mudança muito grande. A gente passa a dizer mais não, mas assim, a gente diz não indicando pessoas que poderiam estar alinhadas ao propósito dela. Então, por exemplo, há um tempo atrás, uma amiga minha me chamou para participar de uma live que era para falar sobre mulheres empreendedoras. Porque, né, fazer artesanato. E aí eu falei assim, legal. Daí depois eu pensei, cara, mas assim, o artesanato, para mim, ele é um hobby. Eu não sou uma mulher empreendedora nesse sentido de o meu artesanato ser a minha fonte de sobrevivência. Eu estou indo porque ela me chamou, mas eu iria atrás dessa oportunidade? Poxa, mas quantas mulheres vivem disso e poderiam estar lá falando com muito mais propriedade do que eu sobre tal coisa? E aí o que eu fiz foi mandar uma mensagem, olha, te agradeço, muito legal, mas assim, eu vou te indicar tais e tais e tais pessoas que eu conheço que sobrevivem de artesanato e que eu acho que faz mais sentido estar nessa live do que eu. Então, assim, a gente pode dar oportunidade para outras pessoas de estarem fazendo aquilo que está mais conectado ao propósito delas e, ao mesmo tempo, direcionar o nosso esforço em coisas que estão mais conectadas com o nosso propósito. E aí, aqui eu trago algumas formas da gente poder estar olhando para esse nosso mapa pessoal. E tem esse plano Odisseia, que ele vem do Design Thinking, que traz 3 formas da gente tentar olhar a nossa vida se a gente for parar para pensar ao longo de 5 anos. E a primeira delas é, beleza, estou com o meu mapa pessoal aqui desenhado. Se ele só seguir esse fluxo aqui, onde é que eu vou parar? O que vai seguir acontecendo nos próximos 5 anos, eu só dando sequência no que eu tenho hoje mapeado? A outra coisa é, o que eu gostaria de mudar desse fluxo? O que eu colocaria, o que eu tiraria, o que eu faria diferente? A gente faz alguns ajustes, mas ainda mantendo o nosso mapa. E a terceira é, eu não tenho nenhuma restrição, de novo, de dinheiro ou de me preocupar com o que os outros estão pensando. Que ajustes eu faria considerando isso? E aí, fiz isso. Eu tenho que experimentar. Porque, de novo, né? Lembra que eu falei lá no início? Poxa, comecei na área de pessoas e cultura, fiquei 5 anos, saí, fiz um monte de coisa no meio do caminho, porque eu precisava experimentar. Eu achava uma época que, por exemplo, eu gosto muito de fazer doces. E eu pensava assim, nossa, eu amo fazer doce, vou ter uma empresa de doce, faz muito sentido, vou viver da minha arte, né? Gente, foi horrível. Experiência péssima, assim. Óbvio, eu gostava, mas depois de um tempo, aquilo foi assim, o fazer doce era prazeroso se ele não era uma obrigação para mim. E aí, só que eu só consegui descobrir isso vivendo isso. Então, a gente tem que experimentar. E aí, a gente vai ter que escolher um desses caminhos ali que a gente desenhou e começar a seguir ele. Só que é isso. Experimentei. Deu certo. Continua. Não deu certo? Volta atrás, revê e redesenha. Assim como o teu propósito, de tempos em tempos, ele pode estar mudando. Então, segue avaliando se ele segue fazendo sentido. Quando eu conheci o Ikigai, a pessoa disse que ela fazia isso uma vez por ano no aniversário, para entender se ainda estava fazendo sentido aquele propósito. Não digo que tem que ser uma vez por ano, mas olhem de tempos em tempos. E uma técnica, né, para a gente saber se a gente está indo na direção certa ou não, é pensar o que eu faria numa manhã de sábado se eu não tivesse nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer, o que eu escolhi fazer? Isso que eu escolhi fazer, está me fazendo bem? Está alinhado lá com o meu propósito? Qual é a sensação que eu estou tendo em relação a isso? Se estiver me fazendo bem, perfeito, estou indo no caminho certo. Se não tiver, dá uma refletida, que pode ser que tenha algum ajuste necessário.
E aí, eu trago aqui, né, mais indo para o final, a questão da gente montar uma rede de apoio, porque lembrando, a gente não está sozinho. E como a gente pode fazer isso, né? Tem um livro da Molly Beck que se chama Reach Out, que traz algumas dicas de como a gente pode montar essa rede de apoio. Então, a primeira delas, né, é tentar expandir a nossa rede e criar conexões. E hoje, a gente, dentro do mundo digital, a gente tem possibilidades gigantescas, né, inimagináveis há anos atrás de conexão com pessoas. Então, como é que eu posso fortalecer essa minha presença dentro do digital? Como isso pode me apoiar a criar essas conexões? E aí aqui pensar estrategicamente, né? Quem é que pode me ajudar a atingir mais facilmente o meu propósito, os meus objetivos? Que conexões seriam importantes para mim chegar onde eu gostaria? E aí, tentar olhar dentro das tuas redes, né? Será que dentro da minha rede tem alguém que poderia estar me apoiando, ou será que essa pessoa conhece alguém? E aí eu brinco assim que o LinkedIn é maravilhoso com há tantas conexões de você, né? E aí, às vezes, a gente descobre que, sei lá, aquela pessoa assim, nossa, meu Deus do céu, meu sonho era falar com essa pessoa. Tá 2 pessoas de distância. Poxa, será que não vale a pena a gente tentar fazer essa conexão? E aí, aqui, tem uma coisa em relação a... Opa! E aí, em relação a isso, é importante a gente pensar quem são as pessoas que a gente quer fazer essas conexões. Também superar os medos de fazer essas conexões, né? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar, nossa, quem sou eu para falar com essa pessoa? Só que muitas vezes a gente não imagina o quanto essas pessoas também pensam isso da gente, né? E isso é muito louco, assim. Do dia que a gente vem aqui palestra, a gente pensa assim, nossa, quem sou eu no meio daquelas pessoas ali, né? E aí alguém vem e diz assim, nossa, tu poderia falar comigo? Tu diz, nossa, meu Deus, como assim tu poderia falar comigo? Tipo, eu penso assim, tu poderia falar comigo, sabe? Então, é isso, né? Tipo, perder esse medo, sair desse lugar, assim, de quem sou eu. Porque todo mundo é igual, no fim das contas, né? Todo mundo é humano, a gente que cria esse distanciamento que muitas vezes não existe. E no momento que a gente cria padrões de mensagens, né? Isso pode nos ajudar a conseguir atingir o nosso objetivo de uma forma mais tranquila. Então, tem aquele seriado Atípico, eu não sei se alguém viu, mas eu achava muito interessante, que a moça dizia assim, ela mandava várias cartinhas para as pessoas que ela admirava, e aí, um dia alguém respondeu, e aí ela conseguiu um emprego. E aí, tipo assim, gente, ela mandou milhões, entendeu? Mas, no fim, ela conseguiu aquela conexão que ela queria e conseguiu atingir o objetivo dela. Então, não desistam por isso, né? E otimize o esforço, então, gerenciando também o tempo que vocês vão estar direcionando para fazer isso. E aí, tu pode passar. E aí, só para finalizar mesmo, eu queria trazer os 5 pilares que podem nos ajudar a aprimorar, né, o nosso propósito, que é começar pequeno, e quando eu falo começar pequeno, não é querer mudar toda a tua vida do nada, começa por um ponto e foca realmente em fazer esse ponto bem. Se libertar, né, e aceitar quem a gente é de novo, deixa de lado que os outros se importam, o que é importante para eles, e pensa no que é importante para ti, o que vai te fazer bem, afinal, é a tua vida. Harmonia e sustentabilidade, né? Muito no sentido de lembrar que tem todo um mundo aí ao redor, tem muitas pessoas e tem muitas coisas que podem apoiar vocês, então, em relação a isso. Buscar alegria nas pequenas coisas, né? Valorizar os pequenos prazeres. E também se conectar no aqui e agora, né? Então, encontrar o que são essas coisas realmente que vão trazer o flow de vocês, né? Esse momento de conseguir ficar conectado 100% com algo. E aí, só para fechar, eu trago uma frase, só vou precisar aqui. Que também é do livro do Essencialismo, que diz que é abrir mão das coisas boas e ficar com as poucas coisas extraordinárias. No momento em que a gente consegue conectar a nossa vida com o nosso propósito, a gente deixa de estar fazendo coisas legais para fazer coisas incríveis. Então, é isso. E aí eu vou deixar meus contatos aqui, fico à disposição se alguém quiser trocar uma ideia. E muito obrigada por estar aqui junto com vocês.